E hoje nós vamos estudar a lição de número 2 dessa série das lições bíblicas da escola bíblica da nossa denominação a nível nacional. A partir de terça-feira, irmãos, teremos temas aqui todos os temas são interessantes, mas eles vão também avançando. Vamos, na próxima terça, pensar sobre a encarnação do Verbo. É um assunto desafiador para a nossa mente natural, o fato de Deus se encarnar, se fazer homem. Vai ser falado sobre isso, e depois sobre o Deus triuno. A gente sabe que existem 3 pessoas divinas, cremos na doutrina da Trindade, e também depois sobre o tema Jesus é Deus. É importante pelo fato de que a repetição vai dando melhor compreensão nos assuntos. Então, que bom que nós temos sempre um número expressivo de irmãos que vêm para esse momento de aprendizado da palavra de Deus. A gente nunca vai ter domínio pleno sobre os assuntos, por isso a gente precisa viver sempre em contato com o aprendizado. Então vamos para a nossa leitura de hoje, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 9, e depois leremos o verso 14. Eu vou pedir a participação dos irmãos, vamos fazer uma leitura então em classe aí, né? Cada um lê um versículo. Então, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 1 então até o 9, o primeiro diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. O verso 14. Amém. Eu vou pedir que a Keila coloque ali o slide que mostra a estrutura da nossa lição, né? Como ela está organizado. Para quem não tem a revista, temos ali então a lição 2 com o título Somos Cristãos. Aí vem o primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. 2, a tendência judaizante no início da igreja. 3, a tendência judaizante hoje. Essa é a proposta
do nosso estudo de hoje. Ela está firmada nestes pilares, né? Enfim, irmãos, talvez seja um pouco... nós não estamos tão familiarizados com o termo judaizante e com esses assuntos. Porém, são assuntos reais, bíblicos, e há uma razão para estar sendo pensado sobre isso. Inicialmente, parece tão óbvio, né? Parece até desnecessário o título da lição, essa afirmação: somos cristãos. Ok, óbvio, né? Quem não sabe que somos cristãos? Mas é claro que o autor, ele tem um motivo para fazer essa afirmação, enfim, para usar esse título da lição. Eu falei aos irmãos, na terça passada, nós falamos, aliás, sobre a questão das heresias. Heresia diz respeito a um desvio doutrinário. Quando um ensino é corretamente bíblico e alguém ensina diferente daquilo, ele está cometendo uma heresia. E é interessante que, lembrando ainda da lição passada, que o apóstolo Paulo, ele orientou a liderança da igreja para terem cuidado, a princípio de si próprio. Ele disse: cuidem de vocês mesmos, em relação a desvios doutrinários, em relação à compreensão errada daquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E disse também que eles deveriam cuidar do rebanho, cuidar da igreja, das pessoas que estavam sob a responsabilidade deles. E ele disse que teriam problemas de infiltração de ensinos errados, de origem externa, de fora para dentro, e também de origem interna. Dentre vós mesmos, disse ele, se levantarão pessoas que vão falar coisas para atraírem os discípulos após si. E eu disse aos irmãos que uma das características do ensino errado, da heresia, é que ela é atrativa, ela é apresentada de uma forma atraente. E é por isso que a Bíblia diz que muitos, ela não dá a ideia de que seria aderido por poucas pessoas, muitos se deixariam influenciar. Eu recapitulo ainda o que eu falei para a gente cuidar, para ter uma mente cristã sadia, toda a igreja, em especial quem exerce uma liderança, cuja realidade é o aspecto da influência. Então, um obreiro, uma pessoa que ministra a palavra, ser um judeu, ou seja, seguir o judaísmo é algo diferente de ser cristão, de seguir o cristianismo. Na verdade, a igreja, ela teve o seu início. O autor coloca que a jornada, a história da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, nós sabemos disso, numa comunidade judaica. Então, na verdade, praticamente tudo começou ali com o povo judeu. E nós já pensamos sobre isso, a dificuldade que os judeus tiveram para processar esse novo momento, para processar essa nova revelação de Deus, a chegada de Jesus, tão aguardado por eles mesmos. Acontece que eles tinham uma esperança em Jesus, mas como rei, a expectativa de saírem debaixo do jugo romano, já centenas de anos que Israel vinha subjugado a outras nações, começou isso lá
no cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, e Babilônia depois foi destituída ali no seu poderio por outro império, o Império Medo-Persa, depois se levantou o Império Grego e Império Romano, e Israel sempre nação vassalo, né? Tributando, não tendo a sua liberdade nacional. Uma vez que Jesus viria para trazer a libertação, eles esperavam isso. E Jesus, na verdade, mostrou a eles que a sua missão não era, nesse aspecto, a libertação, a liberdade que ele traria, não era nesse aspecto, mas sim espiritual, trazendo a salvação, trazendo o perdão, cumprindo tanto as profecias dos profetas do Antigo Testamento, quanto a tipologia bíblica, ou seja, tudo aquilo que existiu, seja eventos, seja objetos, seja pessoas, que eram um tipo de Cristo, ou seja, representavam aquilo que Jesus viria fazer. Os judeus construíram tudo isso, agora Jesus chega e cumpre a realidade, e difícil para abrirem mão de coisas que fizeram parte da sua relação com Deus até ali. Mas uma vez que se cumpriu em Cristo, não era mais necessário. De forma que valorizar aquilo como algo salvífico era desmerecer o centro da salvação, que era Jesus, que era a sua obra salvadora. Então isso foi muito difícil no começo. Mas o estudo de hoje e o texto que nós lemos, Paulo está numa intensa atividade para mostrar que existe um limite entre judaísmo e cristianismo. Então, dois erros se cometeu. Um erro é esse, entender que o cristianismo, que nasceu ali com Jesus, era um braço do judaísmo, ou seja, uma seita judaica. Porque os irmãos devem lembrar que existiam lá os fariseus, os saduceus, eram judeus. Eles viviam a religião judaica, mas eram grupos separados. Alguns entendiam que era mais, então tem saduceus, tem os fariseus, mas eles viam isso como uma seita judaica, que tinha que refletir ali aspectos do judaísmo. Esse foi um dos erros que se cometeu. Outro erro que se comete também, que se cometeu, que se comete esse. Outro erro é entender que a igreja é o Israel. Deus tinha Israel até ali, agora a igreja substituiu Israel, de forma que ela é o Israel de Deus hoje. Não, nós aprendemos que não. Israel faz parte do plano de Deus para com o mundo, no processo de salvação, no sentido de ter usado essa nação. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando nasceu a igreja, envolvendo, a partir da fé que as pessoas desenvolvem em Jesus, não importando ser judeu ou gentio, embora judeus, por crerem em Jesus, passam a fazer parte da igreja, passam a fazer parte desse corpo, paralelo a isso, e separado disso, existe a nação de Israel, embaixo de promessas e de compromissos com Deus, ou compromissos que Deus fez ainda a se cumprir.
Então, existe a igreja, sim, composta por judeus e gentios, qualquer irmãos. O apóstolo Paulo aqui, por isso o primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Mas o que é judaico? Então, vamos lembrar um pouquinho do dia de Pentecostes. Ali tinha em torno de 120 irmãos. Então, nem todos os que creram em Jesus estavam presentes ali. Ali começa o movimento, então, chamado igreja. O movimento cristão, ele tem esse ponto de partida ali no dia de Pentecostes. O que acontece? Foi uma explosão. Por quê? Porque eles, o Santo, no poder do Espírito Santo, e havia em Jerusalém pessoas de todas as nações que existiam debaixo do céu. Judias, né? Judeus, eles estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes. Só que existia naqueles dias o judeu natural, né, descendente de judeu, então ele vivia a religião judaica, porque ele era filho de judeu, descendente de judeu. E existiam os judeus prosélitos. Prosélito era aquele que aceitava, ele não era judeu natural, de sangue, mas ele se convertia ao judaísmo. Dessa forma, ele passava a observar a lei de Moisés, os ritos judaicos, se circuncidava, enfim, ele vivia a religiosidade como um judeu, só que ele não era judeu de sangue, então eles chamavam de prosélito. Isso era bastante comum naqueles dias. Com a fé cristã agora, os crentes também saíram por conta da perseguição. Um grupo se achou em Antioquia. Barnabé foi enviado a Antioquia para atender aqueles irmãos, só que aonde eles falavam de Jesus, as pessoas chegam em Antioquia, incentivam os irmãos, ele busca Paulo, que nesse interim, Paulo já está convertido ao evangelho, entendeu, caiu a escama, Antioquia. Só que aí, irmãos, começou a surgir um problema. Algumas pessoas de origem aparentemente converteram-se a Jesus e aí ficavam policiando os outros. Então, um gentio se converteu, ok, então ele é um cristão? É. E a circuncisão? E os ritos judaicos? E o comportamento como um judeu? E o que prescreve a religião judaica? Ele não vai ser salvo só por crer em Jesus. Ele precisa praticar os rituais que os judeus praticam na sua religião, os princípios estabelecidos por Moisés, senão ele não vai ser salvo. E na verdade, irmãos, não precisava de nada disso para a salvação agora estava centrada em Jesus. Uma vez que a pessoa creu em Jesus, ele estava salvo. Vamos lembrar do que Paulo falou ao carcereiro, está dando eco o som, bastante eco. Paulo falou ao carcereiro, lá em Filipos, né? Ele perguntou, o que eu faço? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Ponto. A fé em Jesus é que salva. No dia de Pentecoste, quando Paulo conscientizou aquela multidão de judeus das escolhas que eles haviam feito pela morte de Jesus, porque os judeus eles tiveram essa opção. Quando Pilatos colocou diante deles Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás. E Pilatos disse,
eu quero ficar livre do sangue deste homem. Eles disseram: o sangue deste caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando eles tomaram consciência e foram tocados pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo, eles reagiram e perguntaram: o que nós faremos? E aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e assim por diante. Então estava relacionado à fé em Cristo Jesus. E aí começou então o embate, começou os problemas. Em especial o apóstolo Paulo, ele comprou muita briga, por isso, usando um linguajar popular aí, em especial o apóstolo Paulo, porque ele entendeu que Deus o chamou para ser doutor dos gentios. Então, é natural que, uma vez que Deus o chamou para que através dele as massas de não-judeus se convertessem, ele ia enfrentar problema com alguns judeus que entendiam que os gentios tinham que se submeter aos ritos judaicos. E aí aqui no texto que nós lemos, ele conta uma experiência que ele viveu indo a Jerusalém. Paulo teve algumas idas a Jerusalém. Essa aqui é uma. Quando ele fala que depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, também levando comigo Tito. E aí, ele chegando lá, irmãos, Tito não era judeu. E teve uma situação de quando ele chegou lá em Listra, Derbe, ele escolheu Timóteo para viajar com ele. E Timóteo, ele era filho de mãe judia e de pai grego. E aí Paulo disse, eu estou parafraseando, Paulo disse: Timóteo, não é necessário, a vida cristã não exige isso, a fé em Cristo não exige isso, para ser salvo não precisa disso, mas para a gente ter um problema a menos na nossa viagem missionária, vamos te circuncidar? Ele já era jovem, adulto, e Timóteo disse: não, por amor a uma causa superior, eu me submeto à circuncisão, porque ele sabia que uma vez que as pessoas iam perceber que Timóteo tinha pai que não era judeu, eles iam perceber que Timóteo não era circuncidado, não iam aceitar a pregação dele, ia ser mais um problema para Paulo. Só que Tito não era filho de judeu. Pai e mãe dele eram grego. E Tito já era companheiro de Paulo. Ele chega lá em Jerusalém, os que Paulo chama de falsos irmãos, que se introduziram entre nós. Tá, e daí Tito já se circuncidou, já se tornou prosélito, e lá começou aquela discussão, e Paulo diz que em nenhum momento nós cedemos, em nada nós cedemos. Porque aí Paulo começou a se posicionar, foi necessário, para não comprometer o cristianismo que estava lançando as suas bases, ou seja, as bases doutrinárias, né, o alicerce doutrinário que sustentaria a igreja, precisava ser sólido, precisava ser sadio. E Paulo então trancou o pé e disse: não, nós não vamos circuncidar Tito, não vamos subjugar ele a esse rito judaico, porque não se exige isso para ser salvo. Ele creu em Pedro, Tiago e João, mas Paulo foi muito firme e segurou o evangelho. Paulo fez a primeira viagem missionária, e quando ele voltou, irmãos, a igreja está dividida. Ele chegou lá em Antioquia, a igreja está num problemão. Por quê? Porque depois que Paulo passou, foi chegando alguns de Jerusalém. E o povo feliz. Paulo
passou por aqui, a luz raiou para nós, compreendemos, cremos em Jesus. Ok, aí chegou os irmãos dos apóstolos, lá era a igreja mãe. Ok, e aí, e a circuncisão? Paulo circuncidou vocês? Não. Então vocês não são salvos. Tá, mas como assim? Não, está aqui, ó. E os novos convertidos, já imaginou? Paulo ia passando, ele não tinha tempo de ficar ali, discipulando, tendo um encontro por semana para conversar. Aí foi fazendo a cabeça, foi trazendo dúvida. E quando Paulo volta, chega ali, está um problema tamanho que ele não conseguiu resolver, ele e Barnabé. Isso que eles viveram os dois ensinando intensamente, mas foi tão forte o impacto que os judaizantes trouxeram que eles não conseguiram resolver. Então, espera aí, uma comitiva, vamos para Jerusalém, vamos fazer uma reunião do ministério lá, expor o assunto para que os apóstolos avaliem e a gente resolva esse assunto. E foram. Aí houve o primeiro concílio em Jerusalém. Irmãos, temos um problema aqui e tal, vamos discutir. Vamos ouvir Pedro. Aí Pedro conta a experiência lá do Cornélio. Ok. Vamos ouvir Paulo. E Paulo conta as experiências, o que Deus estava fazendo e tal. E foram indo, e foram indo. E aí chegaram num acordo. E aí me chama a atenção quando Tiago, que era o líder da igreja, disse: vamos escrever uma carta e mandar para os irmãos da Galácia. E vamos enviar pessoas com Paulo e Barnabé. Chegasse lá Paulo com a carta e achar que ele tinha escrito aquela carta. Não, nada disso que se exige para a salvação e por parte desse grupo de pessoas é necessário. Só que assim, irmãos, o que me chama a atenção é que não eram pessoas enviadas pelos apóstolos, comissionada, autorizada para aquilo. Tiago não enviou ninguém, Pedro também não, e João também não. Nós podemos pessoas autorizadas para fazer o que estavam fazendo. Olha, na reunião lá no concílio em Jerusalém, visto sabermos que alguns de vocês, eles estão elaborando, né, o ofício lá para enviar à igreja. Então eram pessoas que a fé cristã não exigia, eram pessoas talvez de clandestinos, né? Eles se descem falsos irmãos. E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas Deus, irmãos, é um Deus organizado. Ele chamou pessoas, cabeças como líderes. Lá tinha os apóstolos. Paulo, como um abortivo, né? Ele se considerava nascido fora do tempo. Deus levantou dos desautorizados. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos. A gente precisa ter cuidado com isso. Nem tudo a gente compreende, a mente do pastor, a mente da liderança, nem sempre é entendida por todos. Mas a gente precisa ter cuidado para não tomar iniciativa de regato e que a liderança vê diferente, e impor e regrar as pessoas. O resultado vai ser isso aqui: confusão, conflito, problema. Eu lembro uma vez, que ocorreu em Novo Hamburgo, uma família se converteu, um casal, mais o filho adolescente. Eles visitaram a igreja e nós atendíamos aquela igreja, e eles foram tocados pela palavra e se decidiram para Jesus. Sabe aquela coisa linda, quando alguém entende, a luz raia e eles se entregam para Jesus. Passou-se ali, eu não estou lembrado, mas dentro do mês que eles tomaram essa decisão lá no culto, foram de novo,
eles foram visitados pelo encarregado da congregação. E ele percebeu que eles estavam um pouco estranhos, aquela alegria toda demonstrada. E ele foi conversando, e ele viu que ele estava interessado em cuidar deles. Eles abriram o coração e disse: gente, nós estamos chegando, gostamos demais, fomos tocados por Deus lá no culto. Porém, teve pessoas que nos visitou e disse que essa igreja não é boa. Essa igreja não é uma igreja que cuida da verdade. Aliás, perdão, eles primeiro disseram que aquela igreja não é boa, que era uma igreja que não cuidava da verdade. Daí ele disse assim: mas como? Eles vieram do mundo, eles não tinham contato com a igreja, se converteram faziam uns 15 dias, agora já viram erro na igreja em relação à verdade, em relação à doutrina. Ele disse: da onde que eles conhecem Bíblia para fazer essa avaliação? Ele não. Alguém esteve aqui e disse que não é para a gente seguir ali, porque essa igreja não é uma igreja que cuida da verdade bíblica. E aí foi perceber, eram pessoas da mesma família. E queriam desviar ele então para uma outra congregação, do mesmo setor, do mesmo distrito. Eu disse: meu Deus, que desserviço! As pessoas recém foram tocadas pelo Evangelho e já percebem que há uma divisão na igreja. Mas aí ele investiu, discipulou, e eles entenderam então, e felizmente seguiram e foram até o batismo. Então, irmãos, a gente precisa cuidar, em especial com o novo convertido. É uma criança que nasceu, tudo é novo. É natural que o novo convertido absorva como verdade, como padrão, tudo aquilo que ouvir, em especial dos mais velhos. Sim, ela nasceu numa família e é natural que ela vai ouvir os irmãos mais velhos que estão mais tempo. Então tem que ter muito cuidado naquilo que se fala para uma criança recém-nascida, para cuidar da formação da sua mente espiritual, a fim de que ela desenvolva a vida cristã de forma sadia. Aí, nesse caso, eu fiquei impressionado e Bem, irmãos, aí Paulo, ele resolveu essa questão lá em Jerusalém, e agora ele tem essa nova situação, que é os que saíram, e Tiago falou, desautorizar, nós não mandamos ninguém, estava ali as colunas da igreja, mas foram e causaram estrago. Foram em nome da verdade e causaram estrago. Várias cidades, compunham aquela região. Então, carta aos Gálatas foi escrita para a região da Galácia. E Paulo perceber que vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, eles haviam abandonado a graça de Deus, ou seja, mudado de ideia, deixaram de viver a verdade de que para ser salvo basta crer em Jesus, para praticar de Cristo, para seguir então outro evangelho. Ele disse assim: o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí, irmãos, assim, vejam só, esse outro aqui, ele é outro não com as mesmas qualidades, ou seja, outro com as qualidades dele, outro
ligado a ele, outro que faria o que ele fazia. Então, esse outro ali era positivo, o Espírito Santo. Nesse caso, Paulo está dizendo: tão depressa vocês passaram daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês passaram a viver do lado oposto. Alguém chegou, desfez, vocês aderiram a essa ideia e abandonaram a verdade pelo erro. Seria uma espécie de apostatar da fé, abandonar a fé verdadeira. O fato de vocês fazerem isso de forma tão rápida, aí que eu falei a semana passada. A gente precisa ser seletivo. Sempre quando você ouve algo novo, você precisa submeter isso a uma avaliação. Ser crítico, não ser tão passivo assim. Porque senão, se a gente for muito fácil, a gente pode adotar uma heresia. E eu falei aos irmãos que a prática da heresia, ou seja, o nascedouro, a fonte da heresia, ela também é a natureza humana. Por isso que Paulo, dentre vós mesmos surgirão. Aí, nessa mesma carta aos Gálatas, Paulo traz uma relação das obras da carne. Carne, natureza caída. E ali está inserido o item chamado heresia ou facções. Então, a nossa natureza humana, se ela viver desprotegida, solta, ela pode desenvolver heresia. Então, pegar o gosto por um erro doutrinário já aconteceu muito, e aqui nós temos um exemplo, e Paulo tão depressa, rapidamente, vocês, estou muito surpreso em ver que estão passando tão depressa daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho, abandonando uma causa por outra, abraçando o erro. Tipo, por que não me chamaram? Por que não me esperaram? Por que não... Enfim, então isso pode acontecer e a gente precisa então ter estes cuidados. Mas aí ele segue. Aí Paulo foi na defesa, ele disse, mas gente, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, maldito. Ele tinha certeza, ele era convicto de tal forma de que ele estava implantando a verdade na mente, no coração daquelas pessoas, que ele disse, se alguém trouxer outro, o mesmo que seja um anjo, seja maldito, seja amaldiçoado. E depois, irmãos, teve uma situação que ele resistiu de forma pública ao apóstolo Pedro. Por quê? Pedro, irmãos, ele, na verdade, a gente não percebe ele inclinado ao judaísmo, defendendo como um princípio para a vida cristã. Mas Pedro vinha numa batalha para ir se desvencilhando e entendendo o Evangelho. Vocês estão lembrados de quando ele foi chamado? Cornélio era gentio, aí o anjo apareceu lá. Aí diz Cornélio, chama Pedro, ele está, daí Pedro está lá orando e ele tem aquela visão, onde apareceu aquele lençol cheio de animais, e uma voz, come Pedro, mata e come. Ele disse, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Aí não faça imundo o que Deus purificou, Pedro, e tal. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Diante disso, ele é chamado, Pedro, alguém está te buscando aqui, alguém está te chamando. Daí ele chegou, tu tem que ir na casa de um gentio. Então Deus estava trabalhando na mente de Pedro, para ele entender que agora os gentios também estavam sendo alvo da salvação em Cristo Jesus, sem ter a necessidade de viver o judaísmo.
Logo, se eles crescem em Jesus, não eram mais imundos, não precisava se circuncidar, não precisava viver os ritos judaicos. O Espírito Santo estava trabalhando isso em Pedro. Mas teve um momento que Pedro chegou lá entre os irmãos, daí quando ele estava com os irmãos gentios, tudo era festa. Imagina receber o líder de Jerusalém na casa, no ambiente. Era uma festa, ele sabia que ele era uma das colunas da igreja. Era muito mais do que um irmão receber o pastor presidente em casa. Às vezes a gente pensou, já muitas vezes as pessoas, meu Deus, eu recebi o pastor presidente em casa, ganhei a vida. Os irmãos gentios embaixo, de muita dificuldade, agora Pedro, eles se sentiam apoiado, né? Irmão Pedro, e Pedro abraçava, somos irmãos em Cristo. Jesus trouxe aí um novo tempo para nós. Aí de repente, né? E ficava ali, meio termo, tipo, não, eles não são meus irmãos. Sabe, aquele que quer agradar grego e troiano, ele não consegue ser um bom líder. Tem horas que tem que tomar uma posição, não adianta. Todo líder, nem sempre ele vai conseguir agradar a todos. Enfim, tem horas que ele vai ter que tomar uma posição para um bem superior e um bem melhor. E Paulo fez isso. Paulo abraçou essa causa. E aí, o que estava em jogo ali? O futuro do cristianismo. As bases, o alicerce da igreja. E quando Paulo chegou e viu Pedro lá em cima do muro, querendo ficar de bem com todos, quando estava com os gentios está tudo bem, quando chegar um judeu não está tudo bem e tal, não quero me comprometer, não quero arrumar encrenca com ninguém. Paulo publicamente disse, não, irmão Pedro, espera aí, meu colega apóstolo, assim não. Assim nós não vamos construir boas bases, eu estou parafraseando. A Bíblia não está usando essas palavras. Assim nós vamos deixar fissura no alicerce doutrinário. Lembrando que a igreja está também, de certa forma, sob o fundamento dos apóstolos. Eles que estabeleceram as bases doutrinárias a partir da iluminação do Espírito Santo, absorvendo aquilo que Jesus havia cumprido e ensinado a eles. E aí disse, não, meu colega, se você, sendo judeu, vive com o gentio e como gentio, por que tu queres exigir que os gentios vivam como judeu? Então, destapa o rosto e vamos mostrar que é assim. E assim, irmãos, se construiu a doutrina bíblica, assim a igreja foi desenvolvendo, assim a igreja lançou as suas bases. Mas o que isso tem a ver com nós hoje? Bem, naquele dia os cristãos não tinham necessidade de adotar costumes e ritos judaicos para ter uma boa relação com Deus. É claro que hoje também não precisa. E essa lição, ela só existe, e só estamos estudando ela hoje, porque tem muitos movimentos inovando, e nas suas inovações estão trazendo cultura e tradições judaicas para melhorar a vida cristã e para atrair mais as bênçãos de Deus, né? Então, isso não funciona, a gente precisa ter cuidado com isso. Existem hoje os judeus messiânicos, que se convertem ao cristianismo lá em Israel, e aí é natural ver um judeu messiânico que creu no mesmo Jesus que eu criei, vai ter a mesma fé que eu tenho usando o kippá. Daqui a pouco usando lá um lenço, um negócio lá do judeu. Daqui a pouco circuncidado. Aí Paulo disse que não precisa mudar isso. Um circuncidado não precisa
fazer uma outra cirurgia para desfazer a circuncisão, porque creu em Jesus. Agora, quem creu em Jesus não precisa fazer uma cirurgia se circuncidando. Então, o que acontece, irmão? Eles, por viverem a cultura judaica, não há problema nenhum, desde que isso não seja praticado como meio de ser salvo e atrair bênçãos de Deus. Agora, nós, é claro que não temos necessidade nenhuma de usar um kippá. Oi? Já pensou? Aparecia aquele kippázinho, ou sendo um negócio lá de Israel, aquele manto, né? Talit, né? Aqui. Claro, daqui a pouco nós somos inclinados a cada aliança aqui, né? Trazer o candelabro, botar ali, colocar umas velas, né? Agora, irmãos, assim, ó, tipo assim, ó, por valor ornamental, não vejo problema. Então, eu quero comprar um candelabro, eu vou botar em casa, na minha mesa. É bonito, é um ornamento. Vou comprar uma miniatura da Arca da Aliança. Ok. Eu estava ouvindo alguém falar que um arqueólogo do meio cristão está se percebendo no caminho de encontrar a Arca da Aliança. É algo bem curioso, né? Mas eu não sei se isso acontecer, eu não sei o que vai dar se ele encontrar a Arca da Aliança, né? Capaz de nascer um novo movimento aí. Eu penso que foi por isso que Deus permitiu que não fisse o Israel no deserto. Imagine se eles encontraram o corpo de Moisés. Então eles não acharam, Moisés morreu, eles não acharam o corpo de Moisés. Então, irmãos, assim, ó, não há problema por ornamento, agora não como elemento salvífico ou como recurso para se obter conexão com Deus ou receber algo de Deus. Não se tem necessidade disso. Isso é voltar àquilo que já foi vencido, aquilo que já foi substituído por Jesus na cruz do Calvário. E outra, isso é desmerecer o sacrifício de Jesus e também é cometer desvio. Isso não será salutar para a fé cristã. Então, por exemplo, nós temos exemplos de tanta coisa hoje, né, de supervalorização de coisas que fez parte de um templo. Hoje nós temos aí o Templo de Salomão. Né? Ok, acho que construir uma arquitetura com aquele modelo, até aí tudo bem. Agora, se a gente... Eu estava até olhando um documentário uma vez, ali naquele processo de inauguração, se percebia que se atribuía àquela arquitetura do Templo de Salomão um valor de conexão a Deus superior a outras arquiteturas. Não, simplesmente não. Erro. Não precisa disso. Isso teve o seu tempo. Creu em Jesus, fé suficiente, pode ser lá no campo, no meio do gado, vai se conectar com Deus e vai ser abençoado por Ele. Isso não desmerece o templo, o local de se reunir para adorar e buscar a Deus. Então a gente precisa ter cuidado para não se deixar levar por isso, né? Então, se alguém achar bonito um kippá e quiser usar, tipo, quem gosta de usar boné, usa boné, o chapéu, ok. Agora, não dizer que isso é uma prática errada. Por isso que existe essa lição. Somos cristãos, ou seja, estamos descomprometidos com o judaísmo, ou seja, não se há necessidade nenhuma de se adotar isso que se viveu, né, naquele tempo para melhorar a nossa vida com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Então, essa lição, ela existe como um alerta. Claro, não é um problema nosso aqui, não é tão comum, mas existe hoje essa influência, né? E a gente precisa ter cuidado disso. Mas que nem uma vez eu ouvi alguém falar, no nosso ambiente, eu tenho um pacto com Israel, eu me enrolo na bandeira de Israel e me ajoelho e oro a Deus. Tudo bem, há certa liberdade para isso, né? Eu, particularmente, entendo que Israel errou. Um judeu, para ser salvo, ele precisa se converter ao Evangelho, crer em Jesus, mas sei que Deus tem um plano, tenho certeza disso, porque a Bíblia, ela faz essa afirmação. Orar por Israel, eu oro. A Bíblia fala, orar por Israel, desejar fé de acreditar que Deus vai me ouvir, porque eu estou enrolado na bandeira de Israel. Ou por usar outros objetos. Então, eu, no mínimo, vamos pensar em prejuízos baixos, eu, no mínimo, vou estar perdendo tempo. No mínimo isso, sem falar que isso pode ir desvirtuando a solidez da minha fé cristã. Amém, meus irmãos? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos. E nós dizemos, amém. Que Deus abençoe.